E paz, é sempre uma alegria tê-los conosco, a todos que nos escutam ou vão nos escutar pelas mídias sociais também, o nosso boa noite, o nosso abraço carinhoso. E hoje, já estamos chegando perto do Natal, então muitas pessoas já estão nos perguntando se vamos funcionar, se vamos fechar. Então, eu inicio o primeiro recadinho da noite, dizendo que o Paz e Amor, ele fecha a casa no dia 24, no dia 25, no dia 31 e no dia 1º. Nos demais dias que eu não citei, ou seja, esses 4, os trabalhos aqui no salão, eles seguem normalmente. Então, no dia 2 de janeiro, nós teremos trabalho, que é a sexta-feira, né? Tá certo? Agora, os trabalhos que são realizados lá em cima, que a gente tem alguns trabalhinhos que nós realizamos nos andares superiores, esses vão ficar parados, né? Do dia 24 até dia 5, né? Até dia 1º, tá bom? Então, do dia 24 até o dia 1º, nós não teremos os trabalhos lá em cima. Ok? Todo mundo deu para entender que, se tiver dúvida ainda, é só vir aqui que a gente explica novamente. Então, no salão, dia 24, 25, 31 e 1º, a casa está fechada. Todo mundo vai ficar em casa, descansando. Tá certo? Nós queremos também aproveitar para comunicar a todos que nós entregamos a cesta de Natal para as assistidas neste sábado. Então, todas foram para casa com a sua cesta de Natal. Agradecemos a todos que colaboraram e, como todos nós temos que continuar nos alimentando para sobrevivermos, porque estamos encarnados, no próximo ano voltaremos a solicitar a ajuda de todos vocês e contamos com essa colaboração que é tão importante, inclusive através das orações, das preces, para que esses irmãos possam arrumar empregos e seguir a sua vida também, como todos nós fazemos. Tá bom? Bom, vamos passar agora para os trabalhadores convidados para esta noite. Então, quem vai fazer a leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial é a nossa querida Maria José. As vibrações gerais e dos passos, o Rubens César. As vibrações da água e a prece final, a Leila Nobre. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o senhor Humberto Comito, trabalhador desta casa, vários trabalhos, mas eu sei que aos domingos ele está aqui firme e forte nos 2 horários, hein? Dobradinha. Então, hoje ele está aqui conosco e ele vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o item 5, o divórcio. E antes da gente passar a palavra para a nossa querida Maria José, eu gostaria de deixar um aviso para os trabalhadores, as nossas dirigentes, Marisaura e Heleninha, ao final do trabalho, pedem para que todos fiquem aqui no salão, os trabalhadores, porque elas querem passar um comunicado para nós, tá bom, gente? A gente conta com vocês. Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos um excelente trabalho. Que assim seja. Boa noite. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. O item é o 5, é o divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus,
pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse o contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio, e em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Do livro Sinal Verde, de Francisco de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, a página 38, item separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo aqueles que se não nos fazem estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio do empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender a obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outro aquilo que o outro não possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Amado e querido Jesus, que felicidade estarmos na casa de paz e amor. Essa casa que é um oásis, essa casa que é uma fonte de luz, essa casa que tantos corações já foram consolados e que tantas almas encontraram o abrigo. Ó paz e amor, a gratidão pela sua existência, por essas portas estarem sempre abertas, para ouvirmos sempre o Evangelho da noite. E te rogamos, Senhor Jesus, que por favor continue conosco, continue abençoando o nosso querido Humberto, que sempre com palavras tão doces e substanciosas nos traz as lições edificantes do teu Evangelho Luz. Te pedimos, Mestre, licença para iniciar mais um trabalho desta noite tão linda que é o dia, a noite de hoje. Obrigada, Mestre. Boa noite a todos. Boa noite, é com muita alegria. É com muita alegria e uma imensa satisfação que estamos aqui. Fomos convidados pela equipe e é com muita alegria, é um prazer imenso
falar aqui ao público, né? Não que eu me coloco numa posição não de querer ensinar nada a ninguém. Muito pelo contrário, eu gosto de falar aqui porque quando me passam os temas, a gente pesquisa muito nos livros da doutrina. E isso é muito bom para quem está aqui, porque a gente estuda, a gente aprende. E nesse aprendizado a gente coloca para vocês as nossas interpretações sobre os estudos, sobre o tema de hoje. Agradeço a toda a equipe, muito obrigado, e a gente fica revendo alguns amigos, amigas, que já faz alguns anos que a gente não via assim, mais frente a frente. Bom, o tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separar o que Deus juntou. O item 5, o divórcio. Semana passada, a nossa amiga Rosana colocou para vocês uma palestra muito bem feita. Eu assisti a palestra dela e vou tirar alguns ganchos que ela colocou. E nós vamos, nessa situação, dar algum complemento sobre esse tema, então, mais específico, que é o divórcio. No dicionário, vamos definir o que seja o divórcio. O que quer dizer essa palavra divórcio? No dicionário, a palavra divórcio refere-se à dissolução ou interrupção legal do casamento. Então, segundo o Aurélio, o dicionário, está bem claro o que significa o divórcio. É a separação conjugal, é o término de um casamento, pondo fim ao vínculo conjugal. Por vezes, permitindo até que as pessoas se casem novamente. Então, segundo o dicionário, há a separação, mas as pessoas podem voltar a se casar, podem voltar a se relacionarem novamente com outras pessoas. O termo também pode ter um sentido figurado, indicando qualquer separação. Então, divórcio também, no sentido figurado, ele pode representar a separação, a desunião, por exemplo, de uma amizade, de um relacionamento amigável dentro do campo profissional, né? Então, o divórcio também tem esse sentido, da separação entre amigos, entre conhecidos, né? Mas mais especificamente aqui no nosso caso, é relação ao enlace conjugal. Conceito e origens do divórcio. Em sua acepção ampla, o divórcio pode ser definido, então, como a dissolução do vínculo conjugal, habilitando as pessoas para novas núpcias. Ficou claro para vocês isso, né? Então, bem, no Brasil, o divórcio aqui no nosso país, ele é definido legalmente pela Lei número 6.515, de 26/12 de 1977, há 48 anos. Então, eu acho que essa lei é nova aqui no nosso país. Em relação ao que vamos ver, né, em outras civilizações, em civilizações antigas, nós estamos engateando praticamente ainda, só 48 anos que a lei do divórcio foi aplicada aqui no Brasil. E ela põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso. Vamos falar um pouco agora do divórcio, lá nas algumas das antigas civilizações. Nós vamos falar de Moisés, por exemplo, de 4.000 anos atrás, cerca de 1.400 anos antes de Jesus, antes da era cristã, tá ok? Um dos assuntos vai ser esse. Então, o divórcio também, na antiga civilização da China, olha quantos milênios isso tem, né? Ele admitia a separação, mas o marido, olha só, hein?
o marido que abandonasse a esposa sem justa causa receberia 8 chibatadas. Então, 8 chibatadas não é nada, né? Para o homem querer se separar da mulher. Ele vai falar, 8 chibatadas para mim, em uma semana eu estou bom, vamos lá. Tomo 8 chibatadas, mas me separo dela. É gozado isso, né? A gente não vai julgar aqui esse ponto de vista da civilização, no caso a China de antigamente, porque tudo tem as suas épocas. As civilizações, né, os seus costumes, tudo veio de épocas em épocas. E hoje nós estamos na época atual e ainda tem países que aplicam essas coisas. Mas vamos lá. Então, na China, nessa época, o homem, sem motivo nenhum, poderia se separar da mulher. Só que se ele não justificasse, lá perante a lei deles, né, nessa época, ele tomaria 8 chibatadas. Eu acho que ele não faria questão dessas 8 chibatadas, né, mas deveria ser muito bem dada. Porque nós vamos ver aqui, e que inclusive, levando em conta essas antigas civilizações, tudo está relacionado ao poder do homem, né? A mulher, ela era colocada, né, nessas civilizações muito antigas, e em alguns países ainda hoje isso ocorre, como totalmente submissa ao homem. Então o homem é que mandava e desmandava, a mulher não poderia opinar em nada. Cala a boca aí, fica quieto, eu vou me separar de você. Volta para os seus pais, eu vou procurar casar de novo. E ela não poderia fazer nada, porque as leis não lhe permitiam. Na Índia, o Código Manu, nós estamos expondo aí para vocês, mas esse Código Manu, na verdade, é o Código de Hammurabi. Muitos já devem ter ouvido falar do Código de Hammurabi. É muito antigo, das primeiras civilizações humanas, da civilização dos Sumérios, lá na antiga Mesopotâmia. Eu falo dos Sumérios porque os Sumérios é considerado pelos estudiosos como sendo a primeira organização de seres humanos que formaram uma civilização. Né, uma cidade, vamos dizer assim. Foi há muitos anos atrás, milênios, né? E esse Código de Hammurabi foi achado talhado numa pedra que eles chamam de pedra roseta, porque é uma pedra especial que eles talhavam essas leis do Código de Hammurabi. Ela era rosada mesmo. E esse Código de Hammurabi foi também levado para a Índia, e lá é o Código Manu. Então, lá na Índia, nessa antiga civilização hindu, permitia o repúdio da mulher pelo marido, né? Desde que ela, olha só, desde que ela sofresse de moléstia incurável. Então, a mulher não podia ficar doente, né, com uma doença incurável que o marido tinha o direito de se separar dela. Ela não podia rejeitar essa situação. Ou fosse viciada no uso de licores inebriantes, ou seja, talvez aqui eles queiram dizer, se ela fosse alcoólatra, né? Se ela bebesse. Imagina quantos homens hoje em dia, né, não bebem e batem nas mulheres. A gente sabe que isso está ocorrendo bastante. Não vamos entrar nesse assunto, é só lembrando, e também não vamos julgar, tá bom? Na Grécia Antiga, o divórcio também já era conhecido. Em Roma, também o divórcio era aplicado durante o Império Romano, né? E o marido, ele poderia separar da esposa se ele apresentasse realmente um motivo para essa separação. Então já começou
a ficar mais difícil para o homem, né? E melhorou em alguns aspectos para a mulher, porque a partir daí no Império Romano o homem poderia se separar, mas ele tinha que dar uma justificativa lá no Império Romano, nas leis romanas. Se justificasse, ele poderia se separar, senão não se separava. Para falar um pouco mais também sobre o divórcio, das origens do divórcio, vamos citar Moisés. Moisés foi enviado por Deus e ele teve a primeira revelação divina. Todos nós sabemos disso. Moisés se apresentou aqui há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Olha o tempo que isso tem. E ele já adotava legalmente na Torá, né, nas leis de Moisés que ele implantou, o divórcio. Tá? Falando de Moisés, vamos falar primeiro de uma seita religiosa que também tem muito tempo atrás e que ela era muito vigorosa na época de Jesus, dos fariseus. Haviam várias seitas religiosas nesses milênios passados, notadamente na época de Jesus. E uma delas era a seita dos fariseus. Os fariseus eram aquele povo, aquelas pessoas onde queriam combater abertamente os ensinamentos de Jesus, porque eles eram tão orgulhosos, né? Tão assim donos da verdade, que tudo aquilo que Jesus falava para as pessoas, para o povo, eles criticavam, eles queriam pegar Jesus assim, em algum erro, mas eles não conseguiram. A gente sabe disso. E essa seita religiosa dos fariseus, eles queriam ser os donos da verdade. Porque essas seitas, incluindo os fariseus, eles estudavam muito a Torá. A Torá que originou através dos 10 mandamentos de Moisés. Eles, depois o povo hebreu, o povo judeu, constituiu a Torá, que a Torá, na verdade, são cerca de 612, 613 leis que vieram, eles compuseram a partir dos 10 mandamentos, quando Moisés apresentou os 10 mandamentos. E essa seita dos fariseus, eles tinham um grande líder nessa seita, de nome Hilel. Tá? Ele se apresentou nessa seita como um doutor da lei. Ele era tremendamente estudioso da Torá, das leis de Moisés. Tá? E eles divulgavam isso, estudavam muito, se reuniam, e eles não admitiam que ninguém viesse falar contra esses ensinamentos que eles pregavam. Aí apareceu Jesus, que Jesus disse: não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar complemento, eu vim dar a verdade sobre o que vocês estão falando. Então eles se incomodaram, né? Se incomodaram muito com isso. Os fariseus, dentro dessas seitas religiosas, se reuniam no Sinédrio. O Sinédrio, na época do Império Romano, na época de Jesus e muito antes, eles se reuniam para estudar as leis que eles compuseram através das leis de Moisés, os 10 mandamentos, né? Nesse grande salão, que eles chamavam de Sinédrio. E lá eles julgavam quem cometesse algum ato contra as leis de Moisés, contra a Torá. Inclusive julgavam as próprias mulheres, né? Porque os homens não queriam mais continuar o casamento, eles tinham o direito, através dessas leis, de escrever no papel uma carta endereçada a essa mulher, que ele tinha se casado, e dar para ela, e falar: olha, saia de casa, está aqui, eu não quero mais, estou me divorciando.
A mulher, mas como assim? Não, vai, sai, volta para sua família, fica aí pela rua, já não é mais minha esposa. Ele tinha o direito de fazer isso. E a mulher era levada, muitas das vezes, a julgamento no próprio sinédrio, onde os fariseus, né, os ditos doutores da lei, faziam o julgamento da mulher. A escola de Hilel. Hilel era um grande estudioso das leis da Torá. E eles estudavam e aplicavam as leis e não admitiam que ninguém falasse contra, né? Por isso que Jesus veio, incomodou muito eles. E eles atacavam a Jesus. Eles iam Jesus pelas ruas, palestrando, dando seus ensinamentos ao povo em geral, aos humildes, fazendo suas curas. Eles não aceitavam isso. Eles queriam pegar Jesus em contraponto, em contradição. Não conseguiram, a gente sabe disso. Muito pelo contrário. Então, na época dos fariseus, Hilel, ele admitia, nessa seita, que o homem poderia se separar da mulher simplesmente escrevendo no papel, uma carta de divórcio, que era chamada. E ele poderia alegar qualquer motivo nessa época. Se a mulher não cozinhasse bem, ele poderia escrever uma carta, vai embora que você não cozinha bem, quero o divórcio. Se ele não gostasse do cheiro dela, imagina, né? Naquela época não tinha chuveiro, não tinha energia elétrica, não tinha sabonete, não tinha esses perfumes que tem hoje, né? Então, se a mulher, de repente, né, não cheirasse bem, ele se incomodasse, ele poderia também pedir o divórcio. Isso nos fariseus, pelas leis de Hilel. Se ele não gostava do jeito que ela arrumasse a casa, ele poderia se separar dela também, levando em conta muitas outras situações que poderiam acontecer. Então, aqui eu procurei dar para vocês um apanhado geral, muito simples, porque o tempo nosso é muito pequeno, de um modo geral do que acontecia em milênios atrás, até nos dias de hoje, em muitos países isso deve de estar acontecendo também. Uma visão espírita da doutrina sobre o divórcio. Agora nós vamos fazer alguns comentários especificamente do que a nossa doutrina nos ensina e nos diz em relação ao divórcio. Na luz da doutrina espírita, o divórcio não é um crime, não é um pecado, tá? Mas deve ser uma medida de última instância após esgotados todos os esforços de reconciliação. Vou voltar um pouco aqui. Então, a doutrina nos ensina, nos explica que o divórcio não é tratado dentro do espiritismo como um crime, né? Como um pecado. Não é assim. A doutrina, logicamente, através dos ensinos de Jesus, né, ela não prega a separação de ninguém. Muito pelo contrário. O título desse capítulo 22, não separar o que Deus juntou. No caso, a união entre um homem, uma mulher, no matrimônio, no casamento. Então, nós entendemos que essa união saudável é feita através do amor entre um homem e uma mulher, porque eles vão constituir uma família, vão ter filhos, daí aquela lei que vem, por exemplo, da reencarnação, né? É isso que nos explica a doutrina espírita. Então, não é um pecado, desde que haja a relação plena do amor ensinado por Jesus. Então, esgotados todos os esforços de reconciliação, a doutrina nos diz que, se não tiver jeito, por exemplo, o amor acabou, brigas, discussões,
na frente até dos filhos, isso que é ruim, né, das crianças, que eles não têm nada a ver com isso, né? Aquela velha história que a gente ouve, não pedir para nascer, né? Pediu, sim, a gente sabe que pediu, porque a reencarnação não acontece ao acaso, tá ok? Mas assim, eles estão dentro de um lar, dentro de uma mãe, de um pai, de uma relação amorosa, constituir família, laços familiares. Aí vem as brigas, as discussões. A doutrina nos ensina que, quando não tiver jeito, esgotada todas as circunstâncias para que, em função do amor, não haja uma separação, então é melhor que haja a separação, né? Antes que aconteça algo pior em vias de fato. Como de fato, em vias de fato, como de fato, nós presenciamos tudo isso que vem acontecendo diariamente. Tá bem? O foco da doutrina, então, não é a separação, é a união, é não separar o que Deus juntou pelo amor, a lei do amor. Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, amar o teu inimigo. Jesus veio nos ensinar a maior lei divina, a lei do amor, que deve haver dentro de um casamento. Mas quando não tem mais essa condição, por que continuar? Né? Conclusão. Ficou claro para vocês? Tá, é muito rápido, a gente procura conversar com vocês, mas tem que ser um pouco rápido, tá? Então, concluindo, depois de Kardec, todos esses ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, foi codificado por Kardec, pelos espíritos que vieram até ele e trouxeram todos esses ensinamentos. Então, ele compôs esse livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e muitos outros livros doutrinários. Emmanuel, né, que todos nós conhecemos, a Tânia, se tivesse aqui, ela ia falar para nós, Emmanuel, esse espiritão, né? E é mesmo, né? Acompanhou Chico Xavier e deve estar acompanhando ainda Chico Xavier. Ele fala, ele nos orienta em relação ao divórcio. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo, né? Então é isso, a doutrina explica, olha, não tem mais amor, vocês estão brigando muito, antes que aconteça o pior, a doutrina não é que recomenda, aceita a separação. José Herculano Pires, também grande filósofo dentro da doutrina, nos trouxe também a sua contribuição sobre o assunto. Ele diz: quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia a dia pelo cultivo do amor, né? Então o amor tem que estar presente sempre, em qualquer circunstância. André Luiz, também, que a gente conhece muito dentro da doutrina, diz que o divórcio é uma edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Então, Divaldo Franco, olha só, vou finalizar com Divaldo Franco. Ele diz que a doutrina espírita vê como um mal necessário a solução pelo divórcio, né? Antes que aconteça o pior, que infelizmente tem acontecido, nós reconhecemos, inclusive através do Divaldo, que o divórcio é aceito nessas circunstâncias. Tá bem? Concluindo, podemos afirmar, o Espiritismo aceita o divórcio quando os cônjuges, na verdade, já se encontram separados. Acabou o amor, vêm as discussões, né? É melhor o divórcio. O divórcio deve ser medida de última instância, quando não mais exista nenhum clima de convivência entre os cônjuges. É isso, pessoal. Sobre o divórcio, é um tema difícil, delicado, a gente expôs sem nenhuma
colocação pessoal apenas do que está no Evangelho, a gente quis transmitir para vocês. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Humberto, por compartilhar conosco seus ensinamentos. E nós vamos dar continuidade, então, aos tratamentos, pedindo aos médiuns que tomem seus locais e que já possam começar a aplicação dos passes, que junto com os mentores amigos que aqui se encontram, sabedores da necessidade do que cada um vem buscar, vamos nós elevar o pensamento a Deus, lembrando do ensinamento de Jesus, que disse: vinde a mim, vós todos que estáis em sofrimento, em agonia, em angústia, traga até mim e eu vos aliviarei. Coloque diante de mim seus problemas. Não quer dizer que Ele, Jesus, irá tirar estes problemas, porque cabe a nós seguirmos adiante. Mas não tenhamos dúvidas de que tanto Jesus como os espíritos superiores estarão sempre nos motivando, nos orientando, nos inspirando a tomarmos as melhores decisões, os melhores caminhos para ultrapassar estes obstáculos. Sempre comentamos aqui, quando temos a oportunidade, para lembrarmos quantas vezes tivemos problemas que aparentemente eram intransponíveis, e estamos aqui, como num passe de mágica, de repente tudo melhora e seguimos adiante. E o porquê haveria de ser diferente agora? Vamos imaginando, mentalizando essa luz que vem do alto e entra pelos nossos coronários, se espalhando pelos nossos centros energéticos, nos reequilibrando, nos fortalecendo. Sabemos, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, que esta luz contém bálsamos de cura e que chega ao perispírito e chega ao corpo físico. Da nossa parte, temos que contribuir com os pensamentos positivos, tentando tirar do nosso dia a dia as lamentações, o vitimismo, aquele olhar de que para o outro tudo é mais fácil e para mim tudo é mais difícil, mais complicado. Esses tipos de pensamentos impedem que o auxílio maior chegue até nós. Esses pensamentos que não condiz com o que Jesus nos ensina, nós precisamos, pouco a pouco, tirar do nosso hábito. São as ervas daninhas que vão se proliferando e que vão sufocando os bons sentimentos. Agindo assim, tenho a certeza absoluta que o bem vai chegar, que o que buscamos para nós ou para nossos entes queridos vai chegar. Confiemos em Jesus, confiemos em nossa Mãe Santíssima. E agora, depois de recebermos, vamos doar um pouco em vibrações de amor, de luz, ao nosso planeta Terra, pedindo a Jesus que possa colocar no coração dos governantes, para que de alguma forma possam selar a paz. Pedimos pelo nosso Brasil que consigamos de alguma forma reduzir a violência, a drogacidade,
a corrupção. Pedimos, Deus, pelos enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito. Pedimos pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, que encontrem pelos caminhos boas pessoas, que lhe abram as portas e lhe deem condições de dar sequência e levar este planeta a um mundo de regeneração. Agradecemos pelos nossos trabalhos, nossos estudos, os colegas que lá estão, que sejam agraciados com sua bênção. E pedimos, Jesus, humildemente, vá até nossa casa, nosso lar. Visita cada cômodo, cada cantinho ali existente. Leve a sua luz, o seu amor, a sua paz. Entendo alguma força menos feliz, menos esclarecidas por ali, sejam amparados, auxiliados, esclarecidos. E pedimos por nós mesmos, falhos que ainda somos, mas que na sua misericórdia possa nos abençoar, nos fortalecendo na fé e na esperança de termos sempre, junto ao amanhecer, as oportunidades de buscarmos o bem, de sermos melhor. E o que nos ensinastes é que para isso temos que olhar pelo próximo, praticando a caridade, praticando o perdão, a paciência. E como sempre é dito, não apenas nas casas de orações, mas sobretudo no dia a dia, em nossas casas, com os nossos parentes, em nossos trabalhos, enfim, é aí que estaremos observando a nossa evolução, é aí que estaremos dando sequência aos tratamentos aqui iniciados. Muito bem, vamos para as vibrações das águas, dado o horário. Que estes vasilhames que aqui estão, que nossas caixas d'águas, rios, onde quer que tenha, esta água possa ser, Jesus, agraciada com um bálsamo de cura, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que ao ingerirmos, não seja apenas o líquido necessário e vital para nossas vidas, mas que seja também aquele bálsamo de cura que, sem percebermos muitas vezes, vai nos acalmando, vai nos tranquilizando, porque também isto faz parte do tratamento. E por fim, vamos para os encerramentos do trabalho, agradecendo a Deus a oportunidade de escolhermos vir aqui, agradecermos o privilégio de termos uma casa de oração, esta casa de paz e amor, agradecermos a oportunidade da vida e de podermos, mais uma vez, contar com a ajuda do plano maior, de nossos mentores amigos, de nossa Mãe Santíssima e de Jesus. Que possamos todos ter uma excelente semana e que possamos juntos estarmos aqui na próxima semana, lembrando que semana que vem, segunda-feira que vem, é o último trabalho antes do Natal de segunda-feira. Se puderem estar presente, será sempre importante para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um excelente retorno às nossas casas. Que assim seja. Amém. Uma boa semana para todos, vamos com Deus. Nós vamos pedir para os trabalhadores permanecer no salão por alguns minutinhos, que nós iremos conversar com vocês. É uma coisa rápida.